Nelson Piquet ocupa uma posição paradoxal no panteão esportivo brasileiro. Estatisticamente, ele se alinha à elite do automobilismo nacional, sendo um dos 3 únicos pilotos brasileiros a conquistar o tricampeonato mundial de Fórmula 1, ao lado de Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna. No entanto, seu reconhecimento e o respeito que lhe é dedicado na memória coletiva brasileira são drasticamente ofuscados pelo legado de Senna. Este contraste representa uma anomalia histórica onde a excelência técnica e a longevidade esportiva não se traduziram em admiração popular ou reverência histórica duradoura. Piquet nunca se empenhou em cultivar a imagem do bom moço, optando por uma personalidade notoriamente sincera e sem papas na língua. Essa postura, que ele poderia considerar autêntica, rapidamente se transformou em uma fonte contínua de controvérsias que a grande mídia ajudou a alimentar. Neste vídeo, vamos explorar a história desse tricampeão mundial que ficou esquecido pela população brasileira e mostrar o quão importante ele foi e é para o automobilismo mundial. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. É só clicar aí embaixo na sua tela. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo relevante e de qualidade para vocês. Não se esqueça também de deixar o like no vídeo para que este conteúdo seja entregue para muito mais pessoas que gostam de boas histórias e de buscar conhecimento. Para compreender a personalidade de Piquet e sua abordagem em relação ao automobilismo, é essencial conhecer as suas origens familiares e o início de sua carreira. Nelson Piquet Souto Maior nasceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1952. Ele é filho de Estácio Gonçalves Souto Maior e Clotilde Piquet. Seu pai, Estácio Souto Maior, foi um médico e político que serviu como ministro da Saúde no governo de João Goulart e como deputado federal por Pernambuco. A origem familiar de Piquet estava ligada à política e à expectativa de uma carreira acadêmica ou esportiva diferente. Seu pai desejava que Nelson seguisse a carreira de tenista. Nelson começou a jogar tênis aos 11 anos de idade, onde venceu torneios no Brasil e nos Estados Unidos, demonstrando grande potencial para se tornar um tenista profissional. Porém, o automobilismo era a grande paixão de Nelson. Para trilhar o caminho do automobilismo, que não contava com a aprovação paterna, Nelson tomou a decisão de adotar o sobrenome da mãe, Piquet, para o uso profissional. Antes de se dedicar integralmente às pistas, Nelson chegou a cursar engenharia mecânica na Universidade de Brasília, abandonando o curso no 3º semestre. Nelson começou no kart e se destacou rapidamente, tornando-se campeão brasileiro em 1971 e 1972. Em 1976, ele venceu o campeonato de Fórmula Super V no Brasil, o que o convenceu a tentar a sorte na Europa e seguir os passos de Emerson Fittipaldi. Com o apoio de patrocínios que conseguiu através de sua rede de contatos, alguns até da época dos torneios de tênis, Piquet partiu para a Europa em 1977, decidindo pular as categorias menores. Na Fórmula 3 europeia em 1977, Piquet imediatamente se destacou, vencendo 2 corridas e terminando em 3º lugar no campeonato, mostrando que seu talento era de nível internacional. O ano de 1978 foi o ano de consagração de Nelson nas categorias de base. Ele dominou a Fórmula 3 britânica, sagrando-se campeão e quebrando o recorde de vitórias em uma única temporada que pertencia ao lendário Jack Stewart, um feito que chamou a atenção das equipes de Fórmula 1. No mesmo ano, foi contratado pela equipe Enzyme de Fórmula 1, iniciando assim sua vitoriosa carreira na elite do automobilismo mundial. Em 1978, Piquet disputou algumas corridas com carros das extintas equipes Enzyme e IBS, com o 9º lugar na Itália como seu melhor resultado. O desempenho de Piquet com carros muito inferiores aos demais fez com que Nelson fosse visto como uma promessa que seria inevitavelmente campeão mundial da Fórmula 1 em algum momento no futuro. Em 1979, ele estreou pela equipe Brabham, que era comandada por Bernie Eccleston, com seu companheiro de equipe sendo Niki Lauda. Piquet sempre atribuiu a Lauda seu aprendizado de como negociar contratos e comunicar suas solicitações aos engenheiros e mecânicos da equipe, e tiveram assim uma longa amizade. O ano de estreia, porém, não foi bom e ficou marcado por muitas quebras do carro, com 11 abandonos em 15 corridas, apenas 3 pontos conquistados e um 4º lugar na Holanda como seu melhor resultado. Já no ano seguinte, em 1980, Piquet chegou em 2º lugar no Grande Prêmio da Argentina e obteve sua primeira vitória na categoria no Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos, no circuito de rua de Long Beach. Com outras 2 vitórias no ano, no Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort
e no Grande Prêmio da Itália em Imola, Piquet disputou diretamente o título com o australiano Alan Jones da Williams até a penúltima prova, que era no Canadá, mas nesta corrida Piquet e Jones colidiram na largada e após a relargada Piquet teve que abandonar por uma quebra de motor que o deixou apenas com o vice-campeonato naquele ano. Mas em 1971 viria o seu tão sonhado primeiro título mundial, após uma intensa batalha contra o argentino Carlos Reutemann da Williams, onde ele venceu o campeonato por apenas um ponto de diferença, sendo esse um dos campeonatos mais espetaculares da história da Fórmula 1, com grandes exibições de Piquet. Em 1982, como em muitos anos da carreira de Piquet, as inovações técnicas, especialmente a adoção do motor BMW Turbo, não permitiram um desempenho suficientemente competitivo da Brabham. Num ano marcado por problemas políticos na categoria, acidentes e mortes de pilotos, Piquet fechou o ano apenas em 11º lugar, com apenas 20 pontos conquistados. Já em 1983, contra a Renault de Alain Prost e os pilotos da Ferrari, Piquet conseguiu seu segundo título na última corrida do GP da África do Sul, marcando o primeiro campeonato vencido por um carro com motor turbo na história da Fórmula 1. Para a temporada de 1984, a McLaren, sob o comando de Ron Dennis, foi a equipe que veio para colocar ordem na Fórmula 1. As inovações introduzidas na Brabham não foram suficientes e, embora Piquet tenha conquistado 9 pole positions no ano, os problemas mecânicos novamente atrapalharam suas chances de conquistar o tricampeonato. Em 1985, a chance de brigar na frente foi praticamente eliminada quando Bernie Eccleston assinou um contrato de fornecimento de pneus com a Pirelli. O desenvolvimento dos pneus italianos era um desafio de proporções gigantescas. Nenhum resultado poderia ser cobrado antes de 2 ou 3 anos da assinatura do contrato. Piquet consegue somente uma vitória no ano. Na semana do GP da Itália daquele ano, Piquet fecha contrato com a Williams para a temporada de 1986 para ocupar a vaga deixada por Keke Rosberg. No campeonato de 1986, Piquet assume a posição na Williams para desenvolver o carro junto com seu companheiro de equipe, o inglês Nigel Mansell. O carro tinha muitos problemas e Nelson, com sua experiência mecânica, ajudou a desenvolver o que viria a ser o carro dominante nos próximos anos. Naquele ano, inclusive, no Grande Prêmio da Hungria, Piquet realizou sobre Ayrton Senna a ultrapassagem que muitos consideram como a mais bela de todos os tempos da Fórmula 1. No fim da reta dos boxes, pelo lado de fora de uma curva de 180 graus, escorregando nas 4 rodas, ele ultrapassou Senna, deixando todos boquiabertos com a técnica e a beleza da manobra que Piquet acabava de realizar. Apesar das boas exibições, Piquet terminou o ano em 3º lugar, com o título sendo conquistado por Alain Prost. Em 1987, as Williams dominaram a temporada, mas Piquet sofreu um grave acidente logo no início do ano, nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola, na mesma curva Tamburello que se tornaria famosa pela morte de Ayrton Senna. Mesmo assim, Piquet se recuperou e disputou com Mansell o título corrida a corrida e conquistou o tão sonhado tricampeonato em 1987. Após a Williams, a carreira de Piquet declinou com a passagem pela Lotus de 88 a 89, uma equipe que já estava em notório declínio técnico. Sua passagem final pela Benetton em 90 e 91, no entanto, mostrou que ele ainda tinha capacidade de competir, conquistando vitórias e um 3º lugar no Mundial de 1990. Nelson Piquet se aposentou da Fórmula 1 ao final daquela temporada. Sua última corrida na categoria foi o Grande Prêmio da Austrália em Adelaide no dia 3 de novembro de 91, marcando uma das carreiras mais vitoriosas e impressionantes da história da Fórmula 1. Em 1992, Piquet decidiu correr as 500 milhas de Indianápolis na Fórmula Indy e rapidamente se destacou como o mais rápido entre os estreantes, mas em um dos treinos, um furo lento num pneu fez o carro rodar a toda velocidade na curva 4 e se espatifar de frente na mureta de proteção do circuito. Além de um traumatismo craniano e lesão torácica, Piquet sofreu fraturas múltiplas nas pernas e nos pés. Várias cirurgias no Hospital Metodista de Indianápolis reconstruíram os membros inferiores, mas deixaram sequelas que obrigaram o brasileiro a abandonar as categorias de monopostos. Mesmo assim, Piquet voltou a Indianápolis para tentar correr em 1993 pela mesma equipe, mas foi obrigado a abandonar por problemas de motor, marcando o fim simbólico de uma carreira longa e vencedora. Para compreender o paradoxo de Piquet, é fundamental primeiro reconhecer a sua inegável genialidade como piloto. Nelson Piquet era conhecido por sua abordagem metódica, sua profundidade técnica e sua habilidade de desenvolver carros, características que o diferenciavam de pilotos puramente rápidos. Piquet conquistou seus 2 primeiros títulos pela equipe Brabham, um período que estabeleceu sua reputação como um mestre tático e um expert em acerto de carros. O primeiro título, em 1981, foi uma vitória de consistência, demonstrando sua capacidade de
gerenciar o equipamento sob pressão. O bicampeonato veio em 1983, no ano que marcou a transição da Fórmula 1 para a era turbo e do reabastecimento, onde a adaptação e o conhecimento mecânico apurado eram essenciais para qualquer postulante a campeão. Uma das maiores defesas da genialidade de Piquet está na observação de que ele é possivelmente o único entre os campeões mundiais mais recentes a conquistar títulos sem dispor consistentemente do melhor carro do ano. A Brabham, em comparação com os gigantes da época, muitas vezes exigia que Piquet compensasse deficiências estruturais com sua inteligência na pista e na garagem. Essa característica o consolidou como um piloto engenheiro cuja contribuição ia além da velocidade pura. Piquet criou algumas das estratégias mais brilhantes da Fórmula 1, como o reabastecimento estratégico. Embora os pitstops de reabastecimento fossem permitidos, eles eram vistos como lentos e arriscados. Piquet, trabalhando com o projetista Gordon Murray, da Brabham, foi o pioneiro em explorar essa estratégia. O carro de Piquet largava com pouco combustível, permitindo-lhe ser muito mais rápido no início da corrida. Ele faria um pit stop rápido para reabastecer e trocar pneus no meio da prova, compensando o tempo perdido pela velocidade superior do carro mais leve na primeira metade. Essa tática foi fundamental para o sucesso em 1983. É atribuído também a Piquet a utilização de estratégia para aquecer os pneus e obter melhor aderência, que depois foram aperfeiçoadas com os cobertores de pneus que hoje são utilizados. Piquet era um gênio na garagem, na estratégia e na pilotagem. O fator mais destrutivo para o legado de Nelson Piquet no Brasil não foi sua performance esportiva, mas sim uma sequência contínua de controvérsias públicas e atitudes que ao longo do tempo transformaram sua imagem de piloto genial em uma figura pouco carismática. Piquet estabeleceu cedo a reputação de ser temperamental. O incidente mais notório de sua carreira ocorreu em Hockenheim em 1982, quando após colidir com o retardatário Eliseu Salazar, Piquet desceu do carro e agrediu fisicamente o piloto chileno. Este ato de impulsividade marcou sua imagem como o bad boy da Fórmula 1. Suas rivalidades eram frequentemente marcadas por guerras psicológicas e ataques pessoais abaixo da linha. Contra Nigel Mansell, seu companheiro de equipe na Williams, Piquet usou declarações públicas ácidas, incluindo comentários depreciativos sobre a aparência da esposa de Mansell. A rivalidade com Ayrton Senna foi a mais prolongada e polarizada no Brasil. Piquet não apenas criticava o estilo de pilotagem de Senna, mas também atacava sua vida pessoal com insinuações de homofobia. Piquet chegou a afirmar que Senna não gostava de mulher, um ataque que quase resultou em ação judicial e reverberou profundamente na imprensa da época. Essas provocações, embora comuns em rivalidades esportivas, mancharam sua imagem pública. Outro elemento crucial na marginalização de Piquet foi sua relação notoriamente difícil e desinteressada com a mídia brasileira. Piquet, que nunca foi sociável com jornalistas, muitas vezes rejeitava o papel de celebridade, chegando a expressar seu desprezo pela imprensa. Essa hostilidade contrastava drasticamente com a gestão de imagem de Senna, que tinha uma assessoria de imprensa muito mais eficaz, garantindo uma visibilidade e um retorno de mídia muito superiores, mesmo em momentos em que Piquet estava performando melhor nas pistas. Piquet perdeu a guerra de marketing ativamente. A imprensa, observando que o novato Senna era um ativo mais rentável em termos de audiência, investiu nele. A reputação de Piquet sofreu mais um golpe irreparável recentemente, devido a declarações proferidas em 2021 e 2022. Em uma entrevista, Piquet usou termos racistas para se referir a Lewis Hamilton, além de fazer comentários homofóbicos contra Keck e Nico Rosberg. Em um contexto social mais sensível e interconectado, essa ausência de filtro, que nos anos 80 poderia ser interpretada como um charme rebelde, transformou-se em responsabilidade legal e repúdio ativo. Piquet foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização de 5 milhões de reais por danos morais coletivos. O tricampeão é para muitos ofuscado pela imagem de réu condenado por racismo e pelas declarações polêmicas durante sua carreira. A discrepância no legado entre Piquet e Senna é um fenômeno sociológico e midiático, e não meramente esportivo. A idolatria por Senna e o consequente obscurecimento de Piquet são resultado de uma aliança perfeita entre o contexto histórico, a estratégia de mídia e as ações de Nelson. Ayrton Senna surgiu no cenário internacional em um momento em que o Brasil ansiava por símbolos de sucesso. No final dos anos 80 e início dos 90, com hiperinflação no país e instabilidade política, Senna representava o Brasil que dava certo. Ele personificava valores de coragem, determinação e excelência. A
figura pública de Senna foi cuidadosamente construída e idealizada. Ele era frequentemente retratado como o filho ou genro que todo mundo queria ter. Sua prática de carregar a bandeira nacional após as vitórias associou diretamente seu triunfo ao orgulho do país. A máquina midiática brasileira, particularmente a Rede Globo, que detinha os direitos de transmissão da Fórmula 1, desempenhou um papel fundamental e estratégico na construção do mito de Senna. O interesse na mídia era claro: alavancar a audiência matinal de domingo, transformando o piloto em um ídolo de massa. Essa idolatria de Senna foi alcançada através de dispositivos simbólicos poderosos, a narração icônica de Galvão Bueno que gritava o bordão Ayrton Senna do Brasil e a utilização do tema da vitória em todas as suas conquistas, criando um reflexo de orgulho nacional associado a Senna. Piquet, como rival brasileiro, como uma personalidade complexa e hostil à imprensa, não era adequado para essa narrativa de construção de um herói. O resultado da hostilidade de Piquet com a imprensa foi a adoção de uma linha preferencial a favor de Senna. A imprensa brasileira fez uma escolha ativa de investir em Senna, que oferecia um retorno de mídia superior, mesmo quando Piquet detinha a vantagem esportiva ou estatística. Piquet se tornou o patinho feio, enquanto Senna foi o herói de uma geração. O falecimento súbito de Senna, televisionado, causou uma comoção nacional generalizada, silenciando as ruas e garantindo um funeral de Estado. A tragédia funcionou como um escudo protetor para o legado, imortalizando Senna no auge de sua relevância e preservando sua imagem idealizada de qualquer desgaste natural da carreira ou controvérsias na vida pós-Fórmula 1, o que Piquet não conseguiu evitar. Piquet, ao contrário, continuou vivo e, portanto, sujeito ao escrutínio prolongado. Sua reação à tragédia de Senna reforçou sua imagem de insensibilidade e o afastou ainda mais da narrativa de luto nacional. Piquet teve de enfrentar o desgaste do tempo, que culminou em mais controvérsias que minaram grande parte de sua reputação no Brasil. O que o Brasil não pode esquecer é que Piquet, assim como Senna e Fittipaldi, levaram o nome do Brasil ao topo do mundo na principal categoria do automobilismo mundial e construíram a base para muitos pilotos que hoje sonham em ingressar na Fórmula 1. É preciso separar as polêmicas da genialidade técnica de Piquet, que para qualquer amante de Fórmula 1 são entendidas como características de um piloto que marcou época e estará para sempre nas listas de maiores pilotos de todos os tempos. E aí, você conhecia a história de Nelson Piquet e sabia o porquê Senna é muito mais respeitado do que ele aqui no Brasil? Deixe nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber a resposta para a pergunta se Max Verstappen já é maior que Senna, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima!